Salve, salve rapaziada, professor Lucas na área novamente com um assunto interessante que a gente esquece, mas a gente sempre utiliza, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Qual é ele? Racionalização. O que é racionalização? É uma forma de simplificar uma fração. Na realidade, a racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador irracional para uma fração com denominador racional. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a fração 1 sobre raiz de 5, tá certo? Tá certo. 1 sobre raiz de 2, tá certo? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Porém, não é a forma elegante, não é a forma simplificada, tá bom? De trabalhar com esse número. Então, o que a gente faz? A gente tem que usar técnicas matemáticas, qualquer uma que for conveniente no caso, para que você tire esse irracional do denominador. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por ele mesmo, porque é raiz quadrada, então ficaria raiz de 5 e raiz de 5. Eu posso fazer isso? Pode. Posso, desde que eu multiplique pelo mesmo termo embaixo e pelo mesmo termo em cima. Então, matematicamente ficaria raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, dessa forma, o que eu fiz? Eu transformei esse irracional no número racional. O que eu fiz? Eu racionalizei. Então, escrever esse número aqui, é a mesma coisa de escrever esse número aqui, tá bom? Essa é a forma racionalizada e essa é a forma que não é racionalizada. A mesma coisa eu vou fazer para os outros, olha só. Se aqui eu multipliquei por raiz de 5, aqui embaixo eu vou multiplicar por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. Então a gente ficaria raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, dividido por raiz de 4. E raiz de 4 todo mundo sabe que vale 2. Entenderam? Existe uma regra, professor? Olha, não tem regra, tá? Você tem que ter a visão. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quem para tirar essa raiz quadrada do denominador, tá bom? Então escrever 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que escrever raiz de 2 sobre 2, porém essa é a forma racionalizada, essa é a forma correta, ou melhor, mais correta, né? Se existe um mais correto, seria a melhor forma de escrever essa fração aqui, tudo bem? A mesma coisa acontece para esse número irracional no denominador. Porém, se eu multiplicar só por raiz de 5 ou só por raiz de 2, não vai sair, continua com números racionais ali dentro. Então, o que eu faço? Eu vou ter que lembrar lá de produtos notáveis, quando eu faço o produto da soma pela diferença. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 2, tanto em cima quanto também embaixo. De tal forma que ficaria o seguinte, deixa eu apagar aqui, peraí. 1 vezes tudo isso é tudo isso daqui. Tá bom? Embaixo ficaria esse A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos o B ao quadrado. Então ficaria raiz de 5 menos raiz de 2 sobre, olha lá, vai embora, 5 menos 2, porque aqui vai embora também. Na realidade, matematicamente, quando a gente faz isso, a gente está fazendo raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, que dá 5. Ou posso, de forma mais simplificada, escrever dessa forma. Então nós temos, olha lá, raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Certo? Essa é a forma racionalizada dessa expressão. Então, professor, por que eu não posso multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 2? Porque ficaria o quadrado da soma. E o quadrado da soma ainda continuaria a fração aqui dentro. Duvida? Faz aí em casa. Prova para você mesmo. Tá bom? Então, sempre que eu tiver duas raízes no denominador, é legal sempre lembrar do produto da soma pela diferença. Então, guarda a dica. Então, olha só. Tem dois números aqui embaixo. Se eu tenho dois números aqui embaixo, vou ter que lembrar do produto da soma pela diferença. Se eu tenho a diferença, eu vou multiplicar pela soma. Tem que multiplicar em cima e também embaixo. Então, ficaria o 3 multiplicando os dois, ficaria 3 raiz de 7 mais 3 vezes 2, que são 6. Embaixo ficaria A menos B vezes A mais B, é A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então ficaria
3 raiz de 7 mais 6, dividido, ó, que é raiz de 49, raiz de 49 é 7. 7 menos 4, 7 menos 4 é 3. Então, finished, tá? Essa é a forma correta. Porém, eu posso simplificar. Tá vendo que esse 3, ele divide ao mesmo tempo esse 3 e também o 6? Então, parou aqui, tá certo, mas eu posso deixar isso aqui mais bonito ainda. 3 dividido por 3, raiz de 7. 6 dividido por 3, 2. Então, olha só. Essa é a forma racionalizada dessa fração. Fechou? Compreendeu? Quer mais exemplos? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui que eu tinha esquecido. Mas pode acontecer com vocês. Se eu tivesse isso aqui, ó, 1 sobre a raiz cúbica de 2. Tá vendo? Veja bem. Como é raiz cúbica, aqui dentro tem que estar 2 elevado à terceira para poder sair a raiz. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, tanto em cima como também embaixo. Por que eu multipliquei pela raiz cúbica de 2 ao quadrado agora? Porque quando eu multiplico pelo quadrado, vai ficar 2 ao cubo. Aí 2 ao cubo some a raiz. Porque ficaria, ó, vamos lá, isso aqui vezes 1 é ele mesmo, a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Todo mundo dividido por raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo, quanto que vale? 2. Ah lá, sumiu o denominador. Sumiu o denominador irracional, virou racional. Aqui embaixo vai ficar assim mesmo, porque essa aqui significa que o 2 aparece 2 vezes e para sair ele precisa de 3. Porém, eu posso escrever que 2 ao quadrado é 4, então ficaria a raiz cúbica de 4. Essa é a forma correta de você apresentar essa fração aqui. Essa é a forma racionalizada. Entenderam? Então, bora exemplos.